Hoje a noite é de libertação. Chega de tanto sofrer, densas sombras se dissiparão. Jesus encontrou você. Olá, amigos. Que bom estarmos unidos em nossa vivência com Jesus. Hoje, tratando de um assunto muito relevante nos momentos atuais, porque são múltiplos os desafios pelos quais todos nós estamos passando. E aí, muitas vezes, nós acabamos, com o receio que nos acomete a alma, nos perdendo de nós mesmos, tendo atitudes que não desejaríamos ter, realizando ações que acabam trazendo uma variada repercussão para a nossa vida, a vida dos nossos amores, nas nossas questões profissionais. Como manter o equilíbrio diante de situações das múltiplas, das mais diversas que podem nos acontecer e fazer com que nós percamos a nossa identidade, o nosso desejo de realmente continuar no bem. Muitas vezes nós queremos o bem, mas acabamos explodindo, acabamos falando coisas que nós não desejaríamos, acabamos verdadeiramente com a harmonia interior. É muito importante nós observarmos como nós estamos navegando no nosso dia a dia. Será que ultimamente eu tenho me perdido muito comumente de mim mesmo? De mim mesma? Será que as situações da vida estão fazendo com que eu perca o equilíbrio emocional? Será que está sendo muito comum eu acabar distratando as pessoas, ficando com mau humor, não querendo muitas vezes realizar o que eu necessito realizar, eu fico procrastinando às vezes algumas ações? Como você, meu irmão, você, minha irmã, está conduzindo o seu dia a dia diante das múltiplas dificuldades que muitas vezes nos batem à porta? Essa é uma questão para todos nós, e nós precisamos ficar bastante atentos com relação a elas. Como é que você tem reagido ultimamente às situações de confronto? Às falas, muitas vezes, inadequadas das pessoas que ferem você? Como é que você tem reagido com as questões financeiras? Será que você tem buscado muito a comer para aliviar tensões e ansiedades, ou você não come porque não deseja e perde a fome? Ou então você discute e fala alto, toma decisões equivocadas? Como você tem reagido às dificuldades naturais que a vida apresenta? Essa é uma grande questão, né? E o que nós podemos fazer para garantir o nosso equilíbrio diante de situações muitas vezes, tão difíceis, que nos magoam, nos fragilizam? Como tem sido a sua ação? Olha, hoje eu gostaria de falar para vocês, hoje e sempre que possível, a gente tem estado ao vivo, né? Então, eu peço que vocês tragam as suas questões, tragam os seus depoimentos, porque vocês realizam e constroem comigo o nosso programa Vivências com Jesus. Eu já estou aqui com vários anjos azuis, Denise Magalhães, Ederson Caetano, nós estamos com muitos corações aí, Maria do Horto, Miriam, Rosângela Monteiro, Ermelinda, Newton. Que bom estarmos todos juntos, né? Então, estamos chegando, tem mais companheiros que estão aí chegando, isso para nós é uma alegria. Então, essa é a grande questão, né? Como tem sido a sua reação
diante das situações desafiadoras da vida. Você tem se perdido emocionalmente? Como está a sua resposta emocional às situações? Você tem perdido o equilíbrio? Explodido, falado ou feito coisas que depois você se arrepende de ter feito? Né? Então, vamos conversar sobre isso hoje. Tragam as suas questões, que nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. A EBS diz assim, às 21h05, eu tenho buscado equilíbrio em meditação, música harmoniosa e o Evangelho segundo o Espiritismo, é claro. Muito bom, muito bom. Exatamente isso. Nós temos que buscar situações e ferramentas que consigam nos manter em equilíbrio. A Idelvanira diz assim, não nos perdemos mais, é muito cansativo. Não, nós perdemos, mas é muito cansativo. Muitas vezes nós acabamos caindo, nós acabamos agindo de maneira que nós não desejaríamos, falando coisas que nós não desejaríamos dizer, tendo reações agressivas e depois nós ficamos arrependidos, nos envolvemos em muita culpa, não é? É isso mesmo, isso acontece muito. Vamos ver se tem mais. A IBS diz que esse tema é muito oportuno. O pessoal tem me pedido e chegou o momento de nós conversarmos sobre isso, né? Vamos ver se tem mais alguma questão, algum depoimento. A EBS também diz assim, sim, às vezes eu pego saindo do equilíbrio com o próximo, depois arrependo. Maristela, às 21h07, diz assim, sei que não devemos julgar as pessoas, por isso peço sempre a espiritualidade para esclarecer as mentes perturbadoras. Nas dificuldades podemos nos equilibrar, buscando fortalecer a nossa fé. Muito obrigada. Nós vamos falar sobre julgamento, vai ser o primeiro item que a gente vai falar aqui. Irevanira disse que a provocação é muito grande. É verdade. Eu sou a Elizabeth, viu que coisa boa. Um beijo, querida. Então, olha só, já temos, assim, alguns depoimentos e vamos dar continuidade, né? A Irevanira diz que está passando por dificuldades. É isso. A primeira coisa que nós poderíamos dizer é você não se julgar. Olha que coisa interessante, né? A gente, às vezes, começa assim, mas e se eu tivesse feito outra coisa? E se isso? E se acontecesse aquilo? E se não acontecesse aquilo outro? E se eu tivesse falado aquilo outro? A melhor coisa para você manter o seu equilíbrio é você parar de se julgar. Porque senão a culpa vai fazer com que você tenha reações ainda mais ostensivas, ainda mais perturbadoras. Então, observe o seguinte, foi o que você conseguiu fazer naquele momento. De acordo com a circunstância, foi o que você conseguiu. Muitas pessoas ficam se sentindo culpadas, pensando assim, mas como eu pude fazer isso? Mas como eu consegui fazer aquilo? Mas como eu sou burro? Mas como eu sou explosiva? Mas, olha, nós temos que pensar o seguinte, às vezes a culpa tem como pano de fundo um orgulho. A gente pensa às vezes assim, poxa, mas como eu pude errar? Então vamos entender o seguinte, Deus nos criou simples e ignorantes, ou seja, o ignorar não é burrice, é você não saber como fazer. Nós vamos aprendendo no ensaio e no erro. E às vezes a questão emocional forte acaba fazendo com que a gente não raciocine dentro do que é o ideal. Por isso não é na hora nós acreditarmos que na hora a gente vai conseguir. Nós temos que levar uma vida buscando a meditação diária. Nós temos aí, a TV Nova Luz pode oferecer a você os encontros com Jesus de 5 minutos. Esses encontros acalmam a mente, acalmam o coração e trazem equilíbrio. E assim, quando surgir uma situação desafiadora, nós já vamos estar com um equilíbrio emocional, uma energia, uma ligação com os benfeitores espirituais já estabelecida.
Por isso, nós precisamos nos preparar para as adversidades. Que nem falou Jesus, aquele que constrói a sua casa sobre a pedra e não sobre a areia. Então, essa metáfora nos indica que nós precisamos ir caminhando na construção do nosso eu em atividades que nos tragam equilíbrio. Então, uma leitura edificante, uma live como essa, com frequência, porque muitas vezes nós pecamos na inconstância. Hoje estamos aqui, mas na semana que vem já nos esquecemos, e tudo tem uma sequência energética, uma sequência de conteúdo cognitivo, uma sequência de tratamento espiritual. Então, esse programa, o Vivências, ele se propõe a nos trazer energias espirituais, encontros com Jesus, reflexões sobre essas temáticas mais emocionais, para que nós possamos ir nos preparando paulatinamente para estarmos em equilíbrio e mesmo diante de situações desafiadoras, nós não nos percamos de nós mesmos. Isso é uma construção e nós estamos realizando isso. Todos aqueles que estão aqui conosco estão nesse desiderato, nesse desejo, estamos caminhando. A Maristela 21:7 diz: sei que não devemos julgar as pessoas. Por isso, peço sempre a espiritualidade para esclarecer as mentes perturbadoras. Nas dificuldades, podemos nos equilibrar, buscando fortalecer nossa fé. Então, quando nós estamos nesses desafios naturais da existência, vamos buscar a espiritualidade superior através da oração, evocar a sua presença na nossa vida para que tenhamos lucidez para tomar as melhores decisões. Bem, nós poderemos dizer que não julgar a nós mesmos nos ajuda a compreender a fragilidade dos outros. Então, ao invés de nós falarmos, que o outro está com defeitos, o outro está reagindo mal, pensarmos que o outro também está tentando dar o melhor que ele pode, o melhor que ela pode. E muitas vezes não está conseguindo. Mas aí nós vamos compreendendo e não vamos mais nos irritar tanto. Esse é um bom passo. E aí nós podemos pensar assim: observe no seu dia a dia aquilo que você consegue fazer bem e treine fazer melhor, cada vez melhor. Isso vai dando a você uma autoestima. Porque, veja bem, nós todos estamos a caminho de nos melhorarmos. Nós temos situações nas quais nós agimos bem, outras não tão bem assim. Mas há conquistas que nós já realizamos. Você já pensou nos seus pontos fortes? Naquilo que você consegue fazer bem? Porque geralmente nós só pensamos naquilo que nós erramos. E isso vai abalando a nossa autoconfiança. Então, pense naquilo que você já consegue fazer bem. Pense nos desafios que você já conseguiu vencer. Pense que você já passou por tantas dificuldades e conseguiu, em nome de Deus, superar tantas. Você está aqui. Quantas situações desafiadoras você já conseguiu superar na sua vida? Então, esse pensamento vai dando confiança a você. Você erra, como todos nós erramos, mas você cai e se levanta, seguindo no caminho a oração, o desejo real de se melhorar. Bem, além disso, é importante você observar que algo muito importante para o seu equilíbrio, inclusive o equilíbrio mental, é você se exercitar. Como
como assim, Yasmin? Se eu ando cansado, se eu ando cansada, como é que eu ainda vou ficar gastando energia? Ainda vou fazer treino com o meu corpo, fazer um pilates, fazer uma aula de dança, fazer um exercício muscular? Sim, é muito importante, porque quanto mais nós gastamos energia, mais o corpo se programa para produzir mais energia. E à medida que nós vamos envelhecendo, nós precisamos deixar os músculos mais fortalecidos, nós precisamos lutar para termos flexibilidade. É tudo uma questão de que quando nós encarnamos, o próprio corpo físico nos oferece uma série de possibilidades, mas à medida que o tempo vai passando, fica ao nosso encargo fazer com que o corpo continue flexível, fazer com que o corpo continue com sua musculatura mais rígida. Isso tudo é importante para nós. Por isso, busque se exercitar e, se possível, com o professor, se possível, de uma maneira que não cause nenhuma lesão a você. Porque muitas vezes queremos fazer sozinhos, mas necessitamos de uma orientação. Então, busque uma orientação, mas não apenas para exercitar o seu corpo. Busque também uma orientação para que você possa se alimentar da maneira mais adequada possível, buscando alimentos que digam respeito a você no aqui e no agora. Porque muitas vezes nós queremos continuar nos alimentando como nós nos alimentávamos quando éramos muito jovens. Só que à medida que o tempo vai passando, os órgãos não produzem a mesma quantidade de enzimas digestivas e nós precisamos adequar a nossa alimentação às nossas necessidades presentes. Hoje em dia não é difícil, até pela internet, nós conseguimos orientação nesse campo da alimentação. Então, faça o possível e busque exercitar o seu corpo, alimentar-se condizentemente, buscar um apoio médico, buscar um apoio nutricional, e isso vai fazer com que você se sinta melhor com o seu corpo. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um texto de Hahnemann muito precioso, que é cuidar do corpo e do espírito, falando que para que nós, espíritos imortais, nos sintamos melhores em nossas atividades na Terra, precisamos que o corpo esteja na sua melhor forma, a melhor forma que esse corpo nos pode oferecer. Então, vamos buscar melhorar, alimentá-lo condizentemente, descansar o necessário, exercitá-lo da melhor maneira possível e exercitar também o nosso cérebro e a nossa mente. Isso é muito importante. Buscar uma boa leitura, realizar as orações, pelo menos de manhã e à noite, buscar lives como essas que nos estimulam a nos melhorarmos. Tudo isso vai nos encaminhando para que nós possamos realmente conquistar um equilíbrio interior. A Miriam diz que exercícios produzem endorfina, hormônio da felicidade. Já estou na musculação há 7 meses, me sinto bem mais disposta. Muito obrigada, Miriam, pela sua fala, que tem nos ajudado aqui. Muito bom. Então, nós vemos aí que podemos buscar e que devemos buscar algo que nos favoreça o corpo físico. A Marta Silva, às 21h14, diz assim: nosso equilíbrio está diretamente ligado à nossa maturidade espiritual. Temos que buscar conhecimentos para esse crescimento. Muito obrigada, Marta. É buscar conhecimento mesmo e colocar esse conhecimento em prática. Vamos buscar como cuidar melhor do nosso corpo, vamos buscar como cuidar melhor da nossa mente e vamos cuidar também de nós espiritualmente. Mas vamos continuar. Nós também temos feridas internas. Nós temos situações que nos magoaram no passado.
E que muitas vezes, ao passar por determinadas questões hoje, aquelas situações traumáticas acabam fomentando uma dor ainda maior. Por isso, muitas vezes precisamos buscar uma terapia. E outra coisa muito importante é nós nos doarmos. É muito importante para o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio espiritual e físico, nós buscarmos uma atividade voluntária. Doar-se é doar a si próprio, é equilibrar a si próprio. Não há dúvidas, e os terapeutas apontam isso. Quanto mais nós nos doamos, quanto mais nós buscarmos uma atividade voluntária de apoio aos necessitados, mais energias nobres, energias de saúde, hormônios específicos são criados no próprio corpo e a mente vai se elaborando em termos de equilíbrio. É muito importante isso, meus irmãos. É muito importante nós buscarmos fazer a caridade. E nos lembramos de Paulo, quando ele diz que se eu tivesse o dom de falar libertando, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, mas não tivesse amor, eu nada seria. Então, o amor é a caridade, o amor é a ação no bem. Vamos buscar uma atividade voluntária mais sistematizada, pelo menos uma vez na semana. Vamos buscar essa atividade porque ela vai nos ajudar a nos equilibrarmos. Nós pensamos que estamos dando para o outro, mas em realidade nós recebemos muito mais quando nós nos envolvemos na prática do bem. Mas vamos ao nosso roteirinho para a conquista do equilíbrio. Faça uma lista com aquilo que te dá prazer, mas é o bom prazer. Eu não estou falando aqui de um prazer como o álcool, que você bebe, você se desequilibra por completo e caminha para doenças terríveis. Não. Busque aquilo que você gosta de fazer, que é prazeroso e que te traga energia e saúde física, espiritual, energética, saúde para o corpo. Faça uma lista daquilo que você gosta e que você sabe que pode te fazer bem e coloque a intenção e também a ação para que você consiga inserir essas atividades no seu dia a dia. Isso vai fazer um imenso bem a você. Você gosta de ler, você gosta de andar de bicicleta, você gosta de assistir um bom filme, você gosta de conversar com seus amigos. Busque, então, essa possibilidade de realização de coisas que dão prazer a você e que irão te ajudar. É o bom prazer que eu estou me referindo. Mas faça uma lista também das coisas que você percebe que pode estar fazendo e que não te fazem muito bem. Já pensaram nisso? Tem atividades que nós realizamos, mas que não são úteis para mim, não são úteis para o outro e só fazem mal. Observe se você tem alguma atividade assim, se você tem algo que ao fazer te traz mágoas, te traz angústias, pessoas muitas vezes que é necessário você manter com elas uma distância em equilíbrio. Porque mantendo com elas uma distância de equilíbrio vai fazer com que você se mantenha também com uma energia que renova a sua alma. Então, tem pessoas que você precisa conviver, mas que você não precisa conviver tanto tempo. Porque você percebe que essa convivência drena as suas energias. Então, você precisa se resguardar.
Tem pessoas com as quais você convive que drenam a sua energia, mas que você não tem como deixar de conviver. Então você monta uma estratégia através da prece, da visualização terapêutica, você pede recursos aos benfeitores para que esse contato que você não pode deixar de ter não drene as suas energias. Peça que uma capa protetora inexpugnável seja tecida ao seu entorno. Visualize isso e peça os recursos divinos aos seus anjos de guarda, aos benfeitores espirituais que vão ajudar você. Gente, a Maristela Oliveira, às 21h22, ela fala assim: quando fiquei viúva, comecei a frequentar cursos técnicos na área de saúde. Terminava um e me inscrevi em outro. Me ajudou muito, assim como a TV Nova Luz. Sigo o canal desde 2015. Que coisa maravilhosa! Eu agradeço muito esse seu depoimento, Maristela. Vamos aproveitar esse movimento e vamos curtir o nosso programa, o Vivências com Jesus, porque se você curtir agora, o robô do YouTube vai entender esse programa como significativo e vai sugeri-lo para muitas mentes e muitos corações que poderão ser beneficiados com essas nossas conversas, com essas nossas discussões, com esses nossos depoimentos, com essas nossas avaliações a respeito das questões da vida. Faça isso, inscreva-se no canal TV Nova Luz, inscreva-se agora. Você vai estar nos ajudando a mantermos o canal e a sermos um verdadeiro veículo de multiplicação do bem. Nos ajude nisso. Quero mandar um beijo para minha amiga Marisa Leal, que está aqui, um beijo para a Ermelinda, agradeço muito ao Ederson, a minha amiga querida Denise Magalhães. A Idelvanira pergunta se o bruxismo está ligado à ansiedade. Realmente, pelo que eu sei, o bruxismo está ligado à ansiedade, mas você pode buscar um tratamento que os tratamentos hoje em dia têm excelentes resultados. Vamos ver se temos mais alguma questão aqui ou algum depoimento. Não temos, então vamos dar continuidade. A Marta Silva, eu acho que nós já lemos essa, né? Nosso equilíbrio, às 21h14, Diego, nosso equilíbrio está diretamente ligado à nossa maturidade espiritual. Temos que buscar conhecimentos para esse crescimento. Exatamente. Muito correta essa sua fala. Observe se aquilo que tem lhe tirado o equilíbrio, é importante você observar isso. Não é muitas vezes algo que não está nas suas mãos, no seu poder resolver. Olha, isso é uma verdade. Muitas vezes nós nos desequilibramos, nós nos angustiamos, mas não temos o poder, a condição de alterar a situação. E aí entregarmos a Deus, fazermos a nossa oração. Muitas vezes o que nos angustia é algo ligado a orgulho e a vaidade, nós ainda não nos demos conta disso. É importante observar isso. Então, é importante você observar que tem situações que você não consegue controlar. E você acaba ficando angustiado, sem sentido, porque não tem mesmo como controlar. Então, quando é uma situação que foge ao nosso controle, quando é uma situação que nós não temos condições de alterar, nós, através da prece, evocamos a presença de Deus. E o Senhor vai solucionar a situação da melhor maneira possível. Confiemos, porque Deus conhece estradas onde o homem não vê caminhos. Vamos confiar e orar. Pedir a inspiração. Você tem esse poder de alterar
a sua vida. Você pode verdadeiramente, através da evocação mental, alterar as suas questões para melhor. Bem, vamos ver se nós temos aqui, olha, Josemília aqui conosco. Josemília, um beijo. Olha que coisa boa, estava com uma saudade. A Zenilda aqui, muito bom. Vamos ver se nós temos mais alguma questão. EBS diz, eu acredito, Yasmin, eu acredito que aconteça comigo. Muito bem. Henrico Rebuse, Henrico e Soraya, beijos, Henrico, beijos, Soraya, que coisa boa vocês aqui, que alegria. Eu agradeço muito a presença de vocês. Um beijo com muito amor, com muito carinho e muita saudade também. Nós hoje estamos conversando sobre o que fazer para mantermos o nosso equilíbrio. Então, meus irmãos, em realidade, há muitas situações pelas quais nós sofremos, mas que nós não temos o poder de controlar. Então, é importante nós identificarmos isso. Por isso, perceba, faça uma lista agora daquelas situações que te incomodam, que muitas vezes fazem você perder o equilíbrio, e observe cada uma delas. Sobre esse item, eu tenho alguma autoridade? Eu tenho algum controle sobre isso? Muitas vezes nós vamos ver que não, outras vezes nós vamos ver que sim. E se identificarmos que temos como controlar, como fazer isso? Da forma mais equilibrada possível, da forma mais harmoniosa possível. Às vezes, as situações, elas nem são tão difíceis e nós percebemos que são situações que nos incomodam muito, mas que não têm tanta relevância assim para a nossa vida. Isso também pode acontecer e precisamos identificar isso. Então, meus irmãos, há sempre o que fazer. Faça a sua lista das coisas boas que você já conseguiu, que você gosta de fazer e te fazem bem. Faça uma lista dessas circunstâncias e dificuldades que têm tirado você do sério, têm feito você perder o equilíbrio, para que, analisando item por item, você observe sobre quais você tem autoridade, você tem controle, e aquelas sobre as quais você não tem controle nenhum. E aí você já pode ir tomando muitas decisões. Mas avalie também aquelas que podem estar incomodando muito, mas que não trazem reverberação, repercussão na sua existência. Se você observa isso, entregue, tome alguma decisão que libere você, porque muitas vezes nós trazemos um peso grande nas costas que não mais nos pertence, mas nós ficamos num apego porque não paramos para pensar que nós podemos passar adiante, que aquilo não está sob o nosso controle, enfim. Observe cada item. E eu gosto muito de falar sobre a questão da preocupação, que nos tira muito equilíbrio. Muitas vezes nós acabamos tendo uma mania, um costume de ficarmos pensando naquilo que nos preocupa sem parar, como se pensar naquilo fosse solucionar a questão. Mas muitas vezes ficar remoendo, pensando e repensando naquela situação não vai nos ajudar e, pelo contrário, nós vamos ficando ainda mais e mais aflitos. Então, vamos fazer o seguinte: identifique um dia na semana ou 2 e um mesmo horário. Um horário que para você seja fácil. E eleja aquele período, aquele momento como o momento da preocupação. Aquilo que te desequilibra, que tem te preocupado, leve para esse momento. Então, digamos, toda quinta-feira, às 10 horas da noite, eu vou para a minha sala, eu vou para o meu quarto, ou eu vou para a minha mesa, para o meu escritório, seja onde for, eu faço a lista daquilo que tem me preocupado, eu faço uma lista daquilo que tem me tirado do sério, que tem, na realidade, feito com que eu me desequilibre emocionalmente, e vou identificar item por item, e vou orar, rogando orientação espiritual para que eu consiga resolver. Por mais que eu não veja na hora uma luz no fim daquele túnel, eu vou orar e pedir a presença de Deus para cada item daquele.
e vou perceber que no mesmo dia algumas intuições já me podem advir. Algum passo a passo já pode vir sob inspiração dos benfeitores. E na semana seguinte, como já tive 7 dias que ficou no nível inconsciente, e os benfeitores já sabem da nossa lista do que nos está preocupando, porque estamos entregando a eles, começará a vir a solução. Mesmo que seja algo que não diretamente tenhamos alguma ação, mas a solução virá. Então, pense nisso, faça isso, porque o que acontece? Quando, durante a semana, você começa a pensar novamente naquelas circunstâncias que te tiram a paz, você pode dizer assim, olha, esse não é o momento. Eu já tenho um momento para pensar sobre as questões que me desafiam e sobre as quais muitas vezes eu perco o meu equilíbrio. Então, eu já tenho um dia e uma hora para pensar sobre isso. Eu não vou pensar hoje, não vou pensar agora, porque agora eu vou mergulhar na minha vida, nas coisas que eu preciso fazer, no meu dia a dia. Até, se houver no planejamento, algo que diga respeito também na solução daquela questão. Estão me fazendo entender? A Marta diz, você não imagina como isso alivia nossas preocupações. A EBS diz, ótimas reflexões, querida Yasmin. Marta Silva diz, Yasmin, tenho sempre comigo um barquinho onde coloco nele tudo que não consigo alterar. Coloco esse barquinho no rio e entrego a Deus que tudo pode. Olha que visualização maravilhosa que ela está falando. E a Marta Silva diz, você não imagina como isso alivia as nossas preocupações, EBS. Muito bom mesmo. Então, meus irmãos, Alexandre Teixeira, às 21h32, ele diz assim, olá, boa noite, um tema importantíssimo, manter a paz. Jesus, perante seus algozes, permaneceu calmo e sereno, e isso é uma conquista. Se você começar a orar pedindo amparo, se você estabelecer um dia e uma hora já prévios para pensar nos seus desafios e estabelecer todo um planejamento, e depois ir colocando dia após dia esse planejamento em ação. Não se permitir ficar angustiado, porque já tem o dia e a hora para você mergulhar na preocupação ali. Aí durante a semana não fique, toda vez que vier angústia, você não adianta eu ficar angustiado. Eu já planejei, estou colocando no dia a dia as minhas ações para me libertar desse jugo, então não adianta eu ficar fora de hora, mergulhada em desequilíbrio, em angústia, né? Então, essa é uma orientação que os benfeitores têm nos dado, que eu penso que é ótima e pode nos ajudar profundamente no nosso dia a dia. Bem, eu agora vou conduzir uma visualização, vem comigo. Eu vou pedir para o Diego Tavares, que está dando suporte para a gente aqui no Rio de Janeiro, na área técnica, o Diego é coordenador da área técnica da TV, eu vou pedir para que o Diego coloque uma musiquinha. Tem condição, Diego? Oh, coisa boa! Oh, maravilha! A Valéria Lisboa diz, boa noite, isso foi às 21h38. Adorei esse encontro, que ótima dica! Obrigada. Que bom que você achou útil, que possa ser útil para a nossa vida cada dia mais equilibrada, harmoniosa e feliz. Agora, eu peço que você comece a colocar a sua atenção na respiração, sem a pretensão de alterá-la. Inspire fundo, profundamente. Retenha o ar por alguns instantes e expire, relaxando. Inspire fundo, expire. Você vai entrando em um estado de paz, de tranquilidade, um estado de equilíbrio. Sim. Tudo o que é desafiador para você tem solução
em Deus. E é por isso que agora você pode até mesmo se ver caminhando por um lindo espaço, um jardim belíssimo, cercado de árvores. Você pode até sentir o aroma da vegetação próxima. Você pode perceber a temperatura na sua pele. Você pode até mesmo, encaminhando, perceber a luz, como a luz divina, como um lindo sol brilhando sobre a sua cabeça. Aí, alguém muito especial está aguardando por você. Sim, é Jesus. Jesus de Nazaré. Com o seu olhar profundo, Ele chama você pelo nome. Ouça agora Jesus chamando você pelo nome. Vá até Ele. Abrace Jesus. E nessa hora, fale para Ele das suas preocupações. Fale para Ele das suas angústias, de tudo aquilo que possa tirar a sua paz. Vá. Sim, é verdade que você pode estar passando por situações sobre as quais você não tenha nenhum controle. Entregue essas situações a Jesus nesta hora sagrada. Imagine que você está colocando as suas mãos e dizendo: Senhor, cuida dessa situação por mim. Cuida, ampara, Senhor. Essas questões que têm tirado o meu equilíbrio, a minha paz. Agora, você pode perceber que tem algumas situações sobre as quais você tem condições de resolver, de avaliar, de analisar. Peça a Ele, a Jesus, a inspiração para que você encontre a solução para cada uma delas e tenha forças para a cada dia realizar uma ação que as possa solucionar. Muito bem. Está chegada a hora de você sentar junto a Jesus. Estamos todos juntos agora, estamos nos encontrando e podemos orar juntos. Vem comigo e diga assim: Jesus, amado Senhor das nossas vidas, nós te entregamos as nossas angústias. Nós pedimos igualmente por todos os seres humanos que na Terra realizam o seu processo evolutivo. Aonde a dor estiver ensinando, que o teu amor ali esteja dando suporte espiritual, físico, emocional, para que os nossos irmãos em humanidade possam caminhar para as soluções das suas questões. Rogamos pelos lugares onde haja guerra, pedimos pela Ucrânia, pelos dirigentes da Ucrânia, pedimos pela Rússia e seus dirigentes, pedimos muito por todos os dirigentes das nações, que a luz divina os inspire, que todos os projetos do bem sejam ativados, sejam guardados, sejam protegidos, e que todos os projetos contrários às leis de justiça, de amor e caridade sejam neutralizados. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.
Inspire fundo, retém o ar por alguns instantes e ao expirar, retorne. Retorne ao seu corpo, retorne ao aqui e agora, com a consciência de que Deus está no comando da sua vida e que Jesus protege você, hoje e sempre. Muito obrigada pela sua presença. Um beijo em seu coração. Até a nossa próxima vivência com Jesus. Hoje a noite é de libertação. Chega de tanto sofrer. Densas sombras se dissiparão. Jesus encontrou você.